Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso canal Saúde e Longevidade. Hoje vamos falar sobre os desafios da depressão. Para falar sobre esse assunto, eu trouxe ele, que é advogado, professor de jornalismo, doutorando em desenvolvimento regional e atualmente pré-candidato a vereador pela cidade de Cuiabá, Dr. Jefferson Daltro. Olá, Dr. Jefferson, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao nosso programa Saúde e Longevidade. Muito bom tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Mariana Curvo, de estar aqui podendo falar de um assunto tão importante e que às vezes ainda é um tabu para a sociedade brasileira aqui nos estúdios da Band FM de São Paulo. Muito bom. Veio de longe, né? Veio de Cuiabá para estar aqui visitando a gente e contar um pouquinho sobre a sua história. Quem é o Jefferson Daltro? Jefferson Daltro é um marido, pai de dois jovens, um de 14 anos, menino, e uma menina de 3 anos, e uma pessoa que gosta de dialogar para buscar o conhecimento. É isso. E você, Jefferson, é advogado, professor de jornalismo e também hoje está fazendo um doutorado em desenvolvimento regional. Essa veia dos estudos eu herdei da minha mãe e do meu pai, né? Que na época eles conseguiram uma bolsa de estudos para que eu estudasse nos anos 70 e 80 no melhor colégio que havia lá na capital do Mato Grosso, que é o Colégio Salesiano São Gonçalo, né? O mais conhecido como Colégio dos Padres, né? Isso me deu a base para que eu pudesse sair dali e passar num concurso para a Escola Federal, a Escola Técnica Federal, que era o mais concorrido da cidade, para cursar, né, o curso de edificações, né, que é um curso técnico, né, um curso técnico que já te dava uma oportunidade de trabalho, né? Então, nessa via, eu também já automaticamente trabalhando o movimento estudantil, né, como uma das lideranças do movimento estudantil secundarista, passei, né, assim que terminou, para a Universidade Federal do Mato Grosso. Lá na UFMT, eu também tive a oportunidade de fazer o curso de comunicação social, a primeira turma, e depois o mestrado em estudos de cultura contemporânea, né? E aí essa veia acadêmica, ela se consolidou convivendo com os universitários. Me tornei professor universitário muito cedo, né? Com 21 anos eu já era professor universitário, coordenador do curso de comunicação de uma faculdade de Cuiabá, que eu ajudei a fundar. Hoje é uma universidade. Tive uma passagem por Sinop, onde eu fui professor também numa faculdade privada que hoje é a maior da região norte de Mato Grosso. O meu orgulho maior foi de poder contribuir com isso dentro do governo do estado, né? Porque eu sou professor há 30 anos, dentro desses 30 anos, 20 anos dedicados à educação pública do estado de Mato Grosso, tanto na educação básica quanto na educação profissional e tecnológica e também na educação superior. Muito bom. E Jefferson, durante sua trajetória de estudos e sua carreira profissional, você teve um momento que enfrentou a depressão. Sim, sim. Como que foi essa sua jornada pessoal com a depressão? Foi uma luta, vamos dizer assim, muito difícil, porque as pessoas que não conhecem o que é uma pessoa depressiva, eles não têm ideia do que é aquela pessoa está passando. Alguns até acham que é frescura, alguns até acham que é uma coisa menos importante e não compreendem que aquela pessoa que está no estado depressivo, ele precisa de ajuda, ele precisa de auxílio para um tratamento médico, porque a depressão tem cura. Sim. Então eu descobri a depressão no ano de 2018. Porém, eu
me lembro de momentos de depressão antes disso, que eu já tinha vivido e superado, uma questão de oscilação de humor muito alta e uma tristeza profunda que tira a vontade da pessoa viver, né? Mas em 2018 eu encontrei um médico psiquiatra em Cuiabá que se interessou por meu caso, né? E que, vamos dizer assim, me diagnosticou com depressão e me deu um tratamento adequado para superar o quadro depressivo, que não foi assim imediato o efeito, porque os remédios que são ministrados para o controle da depressão, eles são remédios que vamos dizer assim, de eficácia tardia. Você tem que consumir aqueles remédios durante alguns meses para que ele possa começar a dar um efeito. Então, assim, graças a Deus, né, eu tive muita disciplina na conduta médica, né, de obedecer rigorosamente a conduta médica. E eu passei por situações muito difíceis durante esse problema, em que eu ainda não tinha encontrado o equilíbrio, porque o equilíbrio demorou mais ou menos 2 anos de tratamento para que o médico conseguisse encontrar a fórmula perfeita para o meu caso. Né? Então não é um tipo de tratamento que existe assim uma receita pronta. É um diagnóstico que ele é feito individualmente, porque cada pessoa tem um tipo de sintoma mais leve, mediano ou mais grave de depressão. Esse mais grave ele pode inclusive levar ao suicídio, né? E às vezes a pessoa não sabe que a pessoa suicidou porque ela era depressiva. A família fica surpresa porque nunca fez um tratamento. Então, eu fico muito feliz de poder falar isso para o Brasil, né? Dizer isso para o Brasil. Olha, Jefferson Daltro era uma pessoa diagnosticada com depressão e foi completamente curado, porque a ciência e a fé, nesse momento, agiram juntas para que a gente pudesse acreditar, e às vezes a gente não tem noção, né, de como é que vai sair uma luz do fim desse túnel tão escuro que é essa doença, a depressão. E você passou a depressão durante o período da pandemia também, né? Sim. Porque 2 anos que você falou, mais ou menos, para começar o efeito dos remédios, já era 2020. Sim. A questão da pandemia, por exemplo, ela foi um capítulo da história da humanidade. Não fomos nós apenas aqui do Brasil, mas isso é uma coisa que veio de fora. E nós perdemos muitas pessoas boas, né, que estavam exercendo as suas atividades, alguns inclusive no combate ao vírus, né? E perderam suas vidas por esse vírus, né, tão mortal que foi o Covid. Nesse momento também nasceu a minha filha. Então, assim, ainda na pandemia, ainda não completamente estabilizado, nasce uma criança em que você tem que dedicar, além de todo o amor e afeto, a atenção à saúde, né? Porque nasceu prematura, mas foi vitoriosa. Hoje está com 3 anos, a Isabel, né? E está realmente uma menina perfeita, né? E alegre e inteligente. Graças Né? a Deus. E nesse momento, o que aconteceu nessa linha de muitas atividades, e aí inclusive na área familiar, realmente eu percebi que os remédios eles precisariam mudar, porque foi um momento de concentração excessiva na área de problemas que precisavam ser resolvidos, tanto no campo profissional quanto no campo familiar.
né? E assim, eu tive essa resposta, aí nós conseguimos encontrar uma fórmula, vamos dizer assim, né? Que é a combinação de diversos medicamentos que você toma de manhã cedo ao acordar e um outro tipo antes de dormir. Então isso deu o quê? Primeiro uma qualidade no sono, né? Porque aquele momento, aquelas angústias, às vezes não deixava nem você dormir, né? Então deu aquela qualidade, né, no sono que não é interrompido, né? E que o remédio não deixa nenhum tipo de ressaca ou de cabeça pesada, né? Como as pessoas ficam, por exemplo, quando bebem uma bebida alcoólica, né? Ele não tem esse efeito. A questão, por exemplo, da área das conexões cerebrais, né? Os neurônios, eles talvez sejam aí a questão mais complexa do corpo humano. Então muita gente fala assim, não, eu cuido de mim, cuido do meu corpo, eu vou para academia, eu vou fazer um esporte, etc. e tal. Isso é importante para a saúde mental porque dá um equilíbrio do corpo. Mas a área que estuda, entendeu? A psiquiatria, né? Ela é uma ciência da área médica que também precisa conhecer mais o cérebro humano, porque a própria ciência ainda não consegue entender a totalidade do funcionamento do cérebro humano, que é mais poderoso, né, em termos de conexões neurais do que qualquer máquina que já foi inventada pelo homem. E ele é muito mais complexo, porque ele trabalha a área consciente e a área inconsciente do cérebro, né? Sim. E às vezes você não tem noção de que você está passando por um problema que não é da área consciente, é uma coisa que está lá dentro, no seu inconsciente, e que algum gatilho, alguma mudança de comportamento, por exemplo, no trabalho, você está trabalhando 5 vezes por semana. Aí, de repente, vem uma carga e fala assim, olha, você agora vai ter que trabalhar sábado e domingo de manhã também. Ou estudar, fazer um curso, um negócio. Aquilo ali já muda a rotina, pode despertar um gatilho Gatilho. que a depressão chega com muita força, né? Então, uma das coisas importantes que eu aprendi nessa evolução é de que você não pode dar espaço aos chamados pensamentos sabotadores, né? Porque os pensamentos, eles são coisas que vão e vêm, né? Então não tem como. Hoje eu estou aqui conversando com você, eu não posso deixar de pensar que eu estou no estúdio de rádio, que as pessoas estão ouvindo, né, o que eu estou falando, se vão concordar, se não vão concordar. Se você entra numa situação dessa, que tem uma certa pressão pela necessidade de você transmitir o seu conhecimento, muitas pessoas, por exemplo, podem ficar tímidas e falar assim, eu não vou conseguir falar, Sim. né? Insegurança. Insegurança. E de repente aquele ambiente pode ser uma coisa que dispara um gatilho, que dá um medo, que dá não sei o quê, que é um pensamento que não é dele. É um pensamento que vem de fora e que acaba acionando a crise de depressão. E aí ele entra em depressão, passa a não se alimentar, passa a não ter vontade de sair de casa, começa a ter problemas no trabalho, porque já não tem condições de cumprir a rotina de trabalho. E essa pessoa às vezes fica à margem. Como que você acha que hoje você, como pré-candidato a vereador da cidade de Cuiabá, durante, né, sendo eleito, como você poderia contribuir com a população em relação à saúde pública mental? Essa é uma questão de políticas públicas de saúde. Então, o papel, por exemplo, de um agente político, como um vereador de uma cidade que é uma capital, ele tem uma grande possibilidade de articulação de forças dentro da própria estrutura da saúde pública para que
essa política pública, que é praticamente inexistente, ela possa vigorar através de leis que contemplem o financiamento público dessa política pública. Ou seja, o vereador ele pode alocar orçamento, ou aprovar orçamento, negociando com a prefeitura municipal, de valores que eu digo, valores em dinheiro, de investimento público, em cima de uma prioridade dentro das políticas públicas. Então, eu digo que efetivamente eu posso colaborar com a construção de uma política pública de saúde mental por minha experiência como paciente e com a minha interação com diversos médicos, psiquiatras e psicólogos especialistas em depressão que podem trazer o conhecimento científico para uma política pública eficiente que o vereador vai alocar o recurso dentro do orçamento municipal. E como que você vê a importância disso hoje para Cuiabá? Qual é o cenário atual hoje em Cuiabá? O cenário atual hoje em Cuiabá na área de saúde não é muito agradável, porque por questões aqui que não me cabem julgar, a Secretaria de Saúde de Cuiabá passou muito tempo sob intervenção do governo do estado. Então, quando você vê uma intervenção, é sinal de que as coisas não vão bem, né? Então, nós precisamos entender as causas, os motivos que levaram o Tribunal de Justiça de Mato Grosso a decretar uma intervenção na saúde, né, para poder compreender a partir desse quadro que a olho nu você já observa um certo cenário caótico e entender que a saúde, ela é, assim como a educação e como a segurança, o tripé das políticas públicas que sustentam uma sociedade, né? O Brasil, por exemplo, tem o SUS, que muitas pessoas criticam, mas ele funcionando bem ou funcionando mal é uma estrutura pública nacional, entendeu? De portas abertas. Enquanto se você estiver em um outro país, como os Estados Unidos, por exemplo, isso não existe. E você só é atendido se a sua família tem recursos financeiros para pagar o hospital que vai atender. Então, nós temos que aproveitar essa discussão da saúde para fazer o fortalecimento do SUS. E uma das formas de fortalecer o SUS é ampliando a sua capacidade de atendimento com políticas públicas compatíveis e que vão trazer profissionais de áreas de especialidades que ainda não são contempladas efetivamente, como é o caso da psiquiatria e da psicologia. Hoje, se o paciente precisar de um atendimento, tenha depressão, precisar de um atendimento lá em Cuiabá, né, na área na saúde pública, consegue esse atendimento? Ele pode até conseguir, mas o que ocorre? Em Cuiabá, a saúde mental não é prioridade. Então, ela não tem um recurso específico para contratar uma rede, né, de profissionais dedicados a esse tipo de tratamento. Então, ele vai ser atendido pelo médico, que é um médico geralmente generalista, né, que está atendendo e que vai fazer o tratamento conforme as próprias limitações da medicina, né, que ele representa. Então, o que nós precisamos é de ter médicos e psicólogos especialistas no tratamento de depressão com eficácia comprovada, como é o meu caso, que estou aqui
né, conversando com você em São Paulo, né? Estou fazendo uma viagem agora rodando o Brasil, já fui recebido em Brasília, já fui recebido em Minas Gerais, já fui recebido aqui em São Paulo por investidores, agora por você, que é uma comunicadora, que tem aqui um veículo, né, de comunicação, uma rádio, que tem um alcance gigantesco e pode ter uma repercussão, inclusive nacional, por conta da gravidade que é esse assunto, que não é só de Cuiabá, é do Brasil. Mas eu tenho que fazer isso dentro da minha cidade, porque o cargo a que eu estou concorrendo é de caráter municipal. Isso. E Jefferson, como você enxerga, além das políticas públicas no tratamento da depressão, mas também na prevenção, assim, de informação, orientação da população sobre a doença, sobre formas de preveni-la, de cuidar da nossa também da nossa saúde mental? A prevenção faz parte da política pública. A política pública ela tem que constar, por exemplo, da educação, né? Então seria a pessoa ter o conhecimento da doença para poder entender se ele está dentro dos Exato. sintomas ou não. Ela parte através da conscientização, que deve ser um trabalho desenvolvido a partir da juventude, nas escolas, né? Com profissionais que façam palestras, que reúnam a juventude, que discutam essa questão de saúde pública. Hoje nós temos aumentado o número de jovens Isso que com eu ia falar. depressão Cada vez mais cedo, né? Mais crianças com cada depressão. vez mais cedo. E isso é um sinal de que existe um desequilíbrio na sociedade. Exato. Eu não vou criticar aqui lado A, lado B, mas, por exemplo, a, a, a parte de entretenimento digital, ela tem atraído a atenção das crianças de 2 anos, de 1 ano de idade, né? E isso faz parte da cultura dele, e a partir daquele momento que ele nasceu, ele está vivendo naquele mundo de telas, né? Como é que eu vou fazer com que esse mundo de telas, que é o mundo que nós vivemos hoje, ele não interfira na formação da sua personalidade, do seu caráter e da sua autodefesa ou autoestima como ser humano? Se de repente tudo que você faz é por meio de uma máquina, né? Isso eu não sei, é caso para os cientistas, né? Mas existe o fato que é o aumento da depressão nas crianças e nos jovens. Então essa parte que você falou, que é a prevenção, ela é tão importante quanto o tratamento. E Jefferson, você é uma pessoa muito estudada, né? Você já trabalha também há muito tempo, como você disse, dedicando a sua carreira à educação pública. Você pode também, além de contribuir com essa bandeira que você levanta por ter vivenciado, né, o problema da saúde mental, da depressão, mas também com outras bandeiras e outros viés para a sociedade, né, para a população de Cuiabá em específico. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre também, sobre outras políticas que você queira fazer. Sim, não falta problema. Não. Não falta problema. Então é importante dizer aqui que nós estamos priorizando essa bandeira da saúde mental na área da saúde, mas toda a área da saúde é importante. Sim, Nós temos que exatamente. fortalecer o que já existe e ampliar o que é necessário. Nunca diminuir, né? Sempre melhorar, né? É possível. E essa questão, ela depende de financiamentos. Então, o que ocorre? Nós precisamos cuidar para que a cidade de Cuiabá, que hoje já tem a área metropolitana de 1 milhão de pessoas, ela possa acolher e dar qualidade de vida a todas essas pessoas. Para isso, ela também precisa de recursos, ela precisa de tributos, ela precisa ter receita para poder financiar propriamente a saúde, né? E a educação básica, que é obrigação dela, né? A saúde na área inicial, né? Não a saúde de alta complexidade, mas, por exemplo, essa
política da depressão é típica desse tipo de atendimento que o município deve fazer, né? Mas nós temos também outras questões, né? Eu vejo, por exemplo, hoje você não tem como falar de Cuiabá se não falar de Mato Grosso. Então, Cuiabá é a capital de Mato Grosso, ela está situada na região sul do estado, né? Entre a região sudeste e a região sudoeste, né? O sudoeste é o Pantanal, o sudeste é a fronteira com o Brasil, eu digo, né? É a fronteira com os estados brasileiros. E o que ocorre hoje? Ocorre hoje que o estado de Mato Grosso ele se transformou numa referência em produção agropecuária, né? Ele é o maior produtor de carne do Brasil, ele é o maior produtor de soja e de grãos do Brasil, ele é um dos maiores produtores de algodão, é o maior produtor de diamante e de minérios e, vamos dizer assim, é o estado que tem uma tecnologia da agricultura que consegue dar produtividade maior do que a do nosso concorrente na área agropecuária em termos globais, que é os Estados Unidos. Então, a adaptação da agricultura ao cerrado ocasionou o seguinte, uma grande leva de brasileiros, e isso já estava planejado no Plano de Desenvolvimento do Brasil, a fundação das cidades, a abertura da BR-163, e está acontecendo muitas questões logísticas, né? Por exemplo, nós vamos ter aqui o governo do estado abrindo a 163 que estava parada, né? Está agora acontecendo. A empresa Rumo de Logística está fazendo uma linha de ferrovia que sai de Rondonópolis, no sudeste, e vai chegar até Lucas do Rio Verde, no Médio Norte, né? Então, a gente vê, por exemplo, um corredor de prosperidade Exato. nas cidades que estão nesse eixo logístico. E Cuiabá tem que prestar muita atenção para que ela não fique de fora, entendeu? Desse desenvolvimento que está chegando no estado, mas da maneira que está, talvez por falta de uma pessoa que tenha condições legítimas de ser um interlocutor com todas essas empresas privadas que estão se aportando no estado de Mato Grosso, de uma conscientização que a capital ela é a cidade importante para o equilíbrio do estado, porque ali está toda a parte governamental e não vai sair nunca dali a parte governamental e também a parte de estrutura, onde tem o maior aeroporto, entendeu? Onde tem as maiores condições de receptividade, onde as estradas se encontram. Então, esse desenvolvimento que vem do interior para o mercado externo, nós precisamos dialogar com eles, para que eles também encontrem formas de contribuir com o desenvolvimento dos municípios onde eles estão instalados e da capital do estado. Por quê? Senão nós corremos o risco de ter, vamos dizer assim, um mar de prosperidade verde, né, no estado de Mato Grosso e na capital se transformar, né, que não se transforme nunca, mas o risco de se transformar na área pobre, aonde estarão concentradas, né, aonde existe a pobreza, o domínio do crime organizado, né? Então, assim, Cuiabá, ela não pode ser, né, a grande favela de Mato Grosso. Ela tem que ser uma cidade sustentável, ela também tem que ter as suas empresas, ela também tem que buscar o seu desenvolvimento tecnológico, científico e todas as possibilidades de geração de renda e de empregabilidade para que a sua economia possa equilibrar e permitir que o município consiga tocar suas políticas públicas. E prosperar, né? Sim. Junto com a população também, Isso. né? Importante. Jefferson,
Foi muito bom te receber aqui, ouvir um pouquinho mais da sua história, saber, né, dessa sua superação com a depressão, enfim, e como você pode contribuir com a população em Cuiabá, que é uma cidade onde você nasceu, inclusive, né? Nasci e vivi, né, nesses últimos 50 anos. O que eu posso dizer é agradecer a você, Mariana, a abrir esse espaço, né? Estou à disposição da Rede Band lá em Cuiabá, lá em Mato Grosso, para continuar, né, essas argumentações de apoio a uma política pública eficaz de saúde mental para a nossa região e, por que não dizer, para o Brasil, né? O Brasil, o governo federal, ele também pode contribuir porque a maior parte da arrecadação de impostos não é dos estados e nem dos municípios, é da União. E está aqui dizendo o seguinte, olha, eu estou tão bem que estou viajando o Brasil, conversando com as pessoas, estudando em alta performance, em nível de doutorado, na área do desenvolvimento. Nós vamos dialogar muito com os produtores rurais, entendeu? Com as empresas que fazem hoje a economia da soja ser uma das maiores economias do Brasil em termos de mercado internacional. E saber qual é o desenvolvimento que é gerado por toda essa maneira, com todo esse volume de comercialização. Tá? E Jefferson, você poderia deixar uma mensagem, uma breve mensagem, um conselho que você daria para uma pessoa que hoje está em um processo de cura da depressão? Primeiro, ele tem que acreditar que a cura é possível, né? Ele tem que acreditar, ou ela tem que acreditar nela mesma. Saber que essa doença não faz parte da sua pessoa. É uma coisa que tem tratamento, que ela pode ser controlada e curada, né? Que tenha fé em Deus e que busque um especialista, um médico psiquiatra e um psicólogo especialista, que eles vão saber como orientá-la para, a partir do seu quadro, ela possa evoluir para uma cura plena, como foi o meu caso. E não desistir, né? Que é possível. Não dizer nunca que é impossível, né? O impossível, para quem tem um quadro desse gravíssimo pelo qual eu passei, é a palavra mais comum, que você pensa que não vai conseguir, que você pensa que já está derrotado, que você pensa que é o fundo do poço e você não vai conseguir enxergar a luz, né? E esse é o primeiro pensamento que ele deve ser repelido, né? A depressão é uma doença, a medicina tem condições de tratar e ela tem cura e precisa de todo o apoio social, de todas as pessoas que estão em volta da pessoa. Elas têm que entender que todas elas podem contribuir com uma visita, com um carinho, com uma palavra amiga, com uma oração, da maneira que for, né? Que aquela pessoa seja acolhida pela sua comunidade e aí com o tratamento evolua para uma cura plena e que possa passar para outras pessoas essa experiência que eu estou passando, que é uma, vamos dizer assim, uma mensagem de esperança. Isso mesmo. Muito obrigada mais uma vez, Jefferson, por ter vindo aqui, falado um pouquinho com a gente sobre a sua história de superação. Te desejo muito sucesso nessa jornada e em breve, quem sabe, novo vereador de Cuiabá. Nós vamos trabalhar para isso, né? Isso é uma situação. O resultado eleitoral, se alguém falar que já ganhou, está mentindo. Exatamente. Né? Quem vai falar quem ganhou serão as urnas, será o povo. E o meu nome está à disposição do meu povo. Gente, eu falei com o Jefferson da Altro, o Instagram dele tá aqui em cima no QR Code, você vai poder por lá acompanhar um pouquinho da trajetória e do trabalho que ele vem desenvolvendo. Até o próximo episódio, compartilha com os amigos e curte.